Você sabia que, pela primeira vez na história, milhares de pessoas estão escolhendo a cremação em vez do enterro tradicional na hora da morte? E segundo especialistas, essa tendência vai continuar a aumentar, chegando a até 70% das pessoas preferindo a cremação ao enterro tradicional nos próximos 10 anos. Então a questão é, a cremação é algo que os cristãos deveriam considerar? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Ok, então há 4 perguntas que quero fazer e responder neste vídeo. A primeira pergunta é, o que exatamente é a cremação? A segunda pergunta é, o que exatamente a Bíblia diz sobre a cremação, se é que diz alguma coisa? A terceira pergunta é a que mais me fazem, e é sobre o fato de que, a cremação de alguma forma afetará meu corpo ressuscitado e glorificado que Deus vai criar para mim na época do arrebatamento. E finalmente, a quarta pergunta é, sou cristão e estou considerando a cremação. Quais são algumas coisas que devo considerar enquanto tento decidir se devo ser cremado ou ter um enterro tradicional? Então, pergunta número 1. O que exatamente é a cremação? Bem, a cremação é o processo pelo qual o calor é aplicado ao cadáver em temperaturas extremamente altas dentro de uma câmara de cremação, basicamente retornando o corpo aos seus elementos básicos. A maior parte do corpo, incluindo o tecido mole, é vaporizada, deixando apenas ossos. E então esses ossos são basicamente queimados até se tornarem pó seco ou partículas de osso chamadas cinzas. Agora, a Bíblia diz isso. Pelo suor do seu rosto, você terá alimento para comer até que retorne ao chão do qual foi feito, pois você foi feito do pó e ao pó retornará. Então o conceito aqui da cremação é a ideia de que, Deus usou terra ou pó para criar nossos corpos, e então, basicamente, quando você passa pela cremação, você está essencialmente retornando seu corpo ao estado original, no qual Deus usou para criar a humanidade. A jornada do corpo através das chamas, até se tornar cinzas, é acompanhada de perto por estudos e pesquisas que buscam compreender não apenas os aspectos físicos, mas também os impactos ambientais e sociais dessa escolha. Segundo dados da Associação Crematória Norte-Americana, a taxa de cremação tem visto um aumento constante, refletindo mudanças nas preferências sociais, restrições econômicas e considerações ecológicas. Estima-se que mais de 50% dos americanos agora optam pela cremação, um número que só tende a crescer nas próximas décadas. Cientificamente, a cremação apresenta-se como uma alternativa mais sustentável em comparação ao enterro tradicional. Pesquisas indicam que os enterros convencionais ocupam vastas extensões de terra e envolvem o uso de produtos químicos para embalsamamento, caixões de madeira e lápides, que juntos têm um impacto ambiental considerável. Em contrapartida, a cremação, apesar de consumir energia e liberar emissões de carbono, requer menos espaço e recursos, alinhando-se com um crescente desejo por práticas mais ecológicas. Além das considerações ambientais, a cremação reflete uma mudança nas normas culturais e religiosas. Enquanto algumas tradições veem nela uma forma de purificação e libertação, outras buscam na Bíblia e nos textos sagrados orientações sobre a prática. Ok, então, pergunta número 2. O que exatamente a Bíblia diz, se é que diz alguma coisa, sobre a cremação? Bem, você pode se interessar em saber que nas mais de 200 ocasiões no Antigo Testamento em que a morte é discutida, em todas essas ocasiões, o enterro tradicional é o lugar e o método normal pelo qual um corpo é descartado. Mas em nenhum lugar na Bíblia diz que este é o único caminho, ou que este deveria ser o único caminho para um corpo ser descartado. Agora, existem várias referências na Bíblia a corpos de pessoas sendo queimados, mas sem referências diretas à cremação. Deixe-me dar alguns exemplos disso. Você pode se lembrar de que Saul e seus filhos foram derrotados em batalha pelos filisteus. E então, quando alguns dos israelitas encontraram seus corpos, diz o seguinte: todos os seus guerreiros poderosos viajaram pela noite até Bet-Sean e tiraram os corpos de Saul e seus filhos da parede. Eles os trouxeram para Jabes,
onde queimaram os corpos. Depois pegaram seus ossos e os enterraram sob a árvore de tamarisco em Jabes, e jejuaram por 7 dias. Então, mais provavelmente o que aconteceu aqui foi que esses corpos estavam em um estado talvez mutilados, ou simplesmente em um estado em que estavam tão destruídos que um enterro tradicional adequado, ou transportar esses corpos de volta para um lugar onde eles poderiam ser enterrados, simplesmente não era prático. E então eles decidiram queimar os corpos. Agora, outra referência a corpos sendo queimados, mas não necessariamente cremação, é encontrada em 2 Reis capítulo 21, e diz o seguinte: Manassés também sacrificou seu próprio filho no fogo. Uau! Ele praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médiuns e psíquicos. E então, finalmente, em 2 Reis 23, dos 6 e 20, diz o seguinte: Então Josias se virou e notou vários túmulos no lado do morro. Ele ordenou que os ossos fossem retirados e os queimou no altar em Betel para profaná-lo. E então, no versículo 20, diz o seguinte: Ele executou os sacerdotes dos santuários pagãos em seus próprios altares e queimou ossos humanos nos altares para profaná-los. Então, mais uma vez, estas são referências a corpos sendo queimados, mas sem referência direta, ou declaração ao processo, ou conceito de se cremar, ou ter alguém cremado na hora da morte. Na narrativa dos eventos descritos em 2 Reis 23, 6 e 20, a ação do rei Josias reflete uma época de intensas reformas religiosas no reino de Judá. Este momento da história bíblica, repleto de simbolismo e significado, ilumina a complexidade das práticas funerárias e seu papel dentro do contexto cultural e espiritual da época. Josias, em sua determinação de purificar o culto e restaurar a adesão estrita aos preceitos da Torá, empreendeu uma campanha vigorosa contra os locais de culto pagão. O ato de queimar ossos humanos nos altares em Betel não era somente uma demonstração de desaprovação religiosa, mas uma tentativa de erradicar qualquer vestígio de práticas consideradas abomináveis. Este ato, embora não relacionado diretamente à cremação como prática funerária escolhida ou como um ritual em si, destaca a manipulação dos restos mortais em contextos religiosos e a poderosa simbologia do fogo na purificação e na profanação. Cientificamente, a cremação envolve processos que têm sido estudados tanto em termos de eficácia quanto de impacto ambiental. Pesquisadores na área de arqueologia e antropologia têm explorado como diferentes culturas ao longo da história trataram seus mortos e quais métodos de cremação foram utilizados. Estes estudos revelam uma variedade de práticas, desde simples piras ao ar livre até modernas instalações de cremação, que minimizam a emissão de gases nocivos. Do ponto de vista bíblico, a manipulação de ossos e restos mortais carrega profundas implicações espirituais. Em Números 19, 16, por exemplo, é dito que quem tocar em alguém que foi morto e sepultado estará impuro por 7 dias. Este versículo sublinha a visão da morte como algo que impõe uma separação ritual, necessitando de purificação. No entanto, a cremação, como prática de lidar com os mortos, não é diretamente mencionada na Bíblia, deixando espaço para interpretações e adaptações dentro dos princípios cristãos. Interessantemente, a ciência moderna oferece uma nova perspectiva sobre a cremação, especialmente em relação à conservação ambiental. Estudos ambientais comparativos entre enterros tradicionais e cremação destacam como esta última pode ser considerada uma alternativa mais sustentável, reduzindo a pegada ecológica associada ao uso de terras para cemitérios e à decomposição de corpos, que libera metano, um potente gás de efeito estufa. Portanto, a narrativa em torno da cremação, entrelaçada com reflexões bíblicas e insights científicos, transcende a simples disposição de restos mortais. Ela toca em questões fundamentais sobre pureza, memória, identidade e continuidade espiritual. No contexto contemporâneo, a escolha entre enterro e cremação é influenciada por uma matriz de fatores, incluindo crenças religiosas, considerações ambientais
e desejos pessoais. Assim, o diálogo entre fé e ciência continua a moldar as práticas funerárias, refletindo tanto o respeito pela tradição quanto a adaptação às exigências do mundo moderno. Então agora vamos passar para a terceira pergunta, que é a que muitas pessoas perguntam, e é sobre o fato de como isso afeta meu corpo ressuscitado, como isso afeta o corpo que eu vou ter quando Deus me der um corpo no arrebatamento, e o que vai acontecer com tudo isso. Bem, vamos ler o que a Bíblia diz sobre nossos corpos glorificados em 1 Coríntios 15. Diz aqui que é da mesma forma com a ressurreição dos mortos. Nossos corpos terrestres são plantados no chão quando morremos, mas serão ressuscitados para viver para sempre. Nossos corpos são enterrados em humilhação, mas serão ressuscitados em glória. Eles são enterrados em fraqueza, mas serão ressuscitados em força. Eles são enterrados como corpos humanos naturais, mas serão ressuscitados como corpos espirituais. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Então as pessoas fizeram essa pergunta, e eu recebo essa pergunta muito. Ei, como é que Deus vai juntar meu corpo novamente se eu decidir ser cremado? Bem, deixe-me apenas lembrá-lo de que Deus usou terra e pó no início para criar a humanidade. Então, se Deus usou terra e pó para criar o homem, você não acha que Deus é poderoso o suficiente para usar pó ou cinzas para recriar seu corpo? Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é que quando você pensa no fato de que há todo tipo de maneira de os corpos das pessoas serem destruídos, você poderia ser comido por um leão, ou ser comido por um tubarão no oceano, ou você poderia ser explodido em guerra, ou você poderia ser queimado, certo? Então, Deus não é limitado por nenhuma dessas coisas. Em termos da maneira como nossos corpos foram descartados, Ele não é limitado em sua capacidade de ser capaz de recriar um corpo que teremos para toda a eternidade. Mas a coisa mais importante a entender é isso. Dependendo de quanto tempo uma pessoa esteve morta, todos nós, em algum ponto, dependendo do tempo, todos os nossos corpos vão se decompor em cinzas de qualquer maneira. Se você olhar para a ciência, verá que leva para o tecido mole se decompor. Às vezes pode levar mais tempo do que isso, e então pode levar meses a anos para que todo o nosso corpo seja completamente decomposto, até onde resta apenas um esqueleto. Isso é chamado de esqueletização, acredito. E então, pode levar décadas ou mesmo séculos para o nosso esqueleto, dependendo do solo em que o caixão foi colocado no chão, ou a qualidade do caixão, ou o que for. Mas pode levar décadas ou mesmo séculos para que nossos corpos se decomponham completamente em pó. Então, dependendo de quanto tempo uma pessoa esteve morta, a realidade é que eles vão acabar em pó de qualquer maneira, todos nós, certo? A menos que você morra e o Senhor volte talvez no dia seguinte, ou no próximo ano, ou o que for, certo? Então, o ponto todo é que Deus não é limitado pela forma como nossos corpos foram descartados em relação ao seu poder de recriar um corpo glorificado. Estudos científicos sobre decomposição demonstram que o processo é influenciado por inúmeros fatores, incluindo temperatura, umidade e a presença de micro-organismos. Esses estudos são corroborados por pesquisas em tafonomia, a ciência que estuda os processos de decomposição, fossilização e preservação de organismos após a morte. Eles explicam como o corpo humano, com o tempo, se desintegra em componentes mais simples, eventualmente se tornando parte da Terra novamente, num processo que pode variar enormemente em duração. Paralelamente, as Escrituras oferecem uma visão reconfortante sobre a transitoriedade da vida física e a promessa da vida eterna. Em 1 Coríntios 15, 42 a 44, Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, dizendo: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscitará na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com poder. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Esta passagem reflete a crença cristã de que, embora o corpo físico possa perecer e voltar ao pó,
existe uma forma de existência que transcende a materialidade, uma existência espiritual eterna, prometida a todos os crentes. E então, a quarta e última pergunta que abordaremos neste vídeo é: Ei, como posso decidir se a cremação é certa para mim? Agora, há algumas perguntas que você provavelmente deve se fazer, se isso é algo que você está considerando, ou talvez alguém que você conhece esteja considerando isso como uma opção possível. Primeiro e mais importante, que tipo de enterro, que tipo de comemoração, devo dizer, você quer que as pessoas tenham quando você morrer, certo? Porque se você estiver em uma urna, certo, você pode passar de um local para outro, mas se você for enterrado em um túmulo, em um cemitério com uma lápide ou algo assim, às vezes isso pode ser um lugar onde os entes queridos retornarão. Agora, sabemos que seu corpo está lá e seu espírito se foi, mas às vezes isso dá conforto aos entes queridos para poder retornar ao seu túmulo e apenas ter essas memórias maravilhosas de você. Isso não é possível se você escolher a cremação como uma opção, mas ao longo dessas mesmas linhas, mais uma vez, você quer apenas ter uma urna ou você quer que as pessoas, na hora da sua morte, tenham um caixão aberto onde possam vir e olhar para você pela última vez e realmente olhar para você e realmente se despedir de você e comemorar a vida que você teve e como você impactou a vida deles? Outra coisa que você pode querer considerar é, dependendo de se você tem familiares viajando de todo o mundo e tal, você quer tornar conveniente para eles virem a um serviço de despedida. Porque muitas vezes, se você decidir por um enterro tradicional, todo mundo que conhece você tem que tomar uma decisão. Eles têm que parar o que estão fazendo e eles têm que ajustar. E talvez dentro de uma semana, talvez 10 dias ou mais, eles têm que vir e viajar para que possam participar do seu serviço de comemoração, porque seu corpo está se decompondo e só pode ficar em um certo estado por tanto tempo antes de ir a 7 palmos abaixo, certo? A Bíblia não menciona explicitamente a cremação como um método de disposição do corpo após a morte. Portanto, não há uma proibição direta ou uma aprovação específica da cremação nas Escrituras. As práticas de sepultamento descritas na Bíblia geralmente envolvem o enterro dos corpos. Por exemplo, figuras notáveis do Antigo Testamento como Abraão, Isaque, Jacó e José foram enterradas. No Novo Testamento, o corpo de Jesus Cristo foi sepultado em um túmulo. A falta de referência direta à cremação na Bíblia leva a interpretações baseadas em princípios gerais cristãos e tradições eclesiásticas. Alguns argumentam que, uma vez que o corpo é visto como o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19 a 20, deve ser tratado com honra e respeito após a morte, o que poderia favorecer o enterro tradicional. No entanto, outros argumentam que, uma vez que o corpo físico retorna ao pó de qualquer maneira, pois tu és pó e ao pó retornarás, Gênesis 3, 19, a cremação é uma maneira aceitável de acelerar esse processo natural, desde que seja feita com respeito. Algumas denominações cristãs tinham restrições à cremação no passado, baseando-se na crença na ressurreição dos mortos. A preocupação era que a cremação pudesse de alguma forma impedir a ressurreição. No entanto, com o tempo, muitas dessas denominações revisaram suas posições, reconhecendo que Deus é capaz de ressuscitar um corpo independente de sua condição física após a morte. A Igreja Católica, por exemplo, permitiu oficialmente a cremação a partir de 1963, com a condição de que não seja escolhida por razões que contradigam a fé cristã na ressurreição. No entanto, a Igreja ainda prefere o enterro dos corpos ou das cinzas, em vez da dispersão ou armazenamento das cinzas de maneira não sacral. Portanto, a decisão sobre a cremação é frequentemente deixada ao discernimento individual e às crenças pessoais dentro do contexto da fé cristã. Muitos acreditam que, desde que a escolha pela cremação seja feita com respeito e não negue a doutrina da ressurreição, ela é considerada aceitável. A coerência com a Bíblia em questões de práticas funerárias, incluindo a cremação,
deve ser analisada mais através dos princípios gerais e das crenças fundamentais do cristianismo, do que por instruções específicas ou comentários de Jesus Cristo sobre o assunto. Jesus não mencionou explicitamente a cremação ou o enterro durante seu ministério terreno, conforme registrado nos evangelhos. Seu ensino se concentrava mais na salvação, no reino de Deus, na fé, no amor e no arrependimento. A preocupação principal na fé cristã é o respeito pelo corpo como criação de Deus e templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 a 20, assim como a crença na ressurreição dos mortos. A ressurreição de Jesus é central para o cristianismo, servindo como a esperança e a promessa da ressurreição futura para todos os que creem. O sepultamento de Jesus em um túmulo, Lucas 23, 50 a 56, João 19, 38 a 42, é um exemplo do método de sepultamento tradicional da época, mas não serve necessariamente como uma prescrição para todos os tempos e culturas. Dentro do contexto bíblico e das crenças cristãs, o que é mais coerente é a dignidade com que o corpo é tratado após a morte e a manutenção da esperança na ressurreição. Se a decisão pela cremação é feita com respeito e honra ao falecido e não contradiz a crença na ressurreição do corpo, então pode ser vista como uma opção viável para os cristãos. O foco deve permanecer no significado espiritual da morte e da ressurreição, e não necessariamente no método de disposição do corpo. Além disso, é importante considerar as tradições, ensinamentos e diretrizes da denominação ou comunidade de fé específica a qual uma pessoa pertence, pois diferentes grupos podem ter interpretações variadas sobre essas questões. Em resumo, a coerência com a Bíblia em relação à cremação ou enterro não se baseia em uma instrução direta de Jesus ou em mandamentos específicos, mas sim na abordagem com que essas práticas são realizadas, respeitando os princípios cristãos de dignidade, respeito pelo corpo e a crença na ressurreição. Então, meus irmãos, espero que as respostas a essas 4 perguntas lhes deem clareza se vocês estão em um lugar e nenhum de nós realmente quer falar sobre morte, certo? Nós não queremos pensar nisso, certo? Mas você pode estar em um lugar onde você pode estar pensando sobre que tipo de planos eu quero fazer em relação a como eu sou descartado quando eu morrer. E esperançosamente, essas 4 perguntas e este vídeo lhe darão clareza sobre tomar uma decisão sábia. Vejo vocês no próximo vídeo. Deus te abençoe, compartilhe com seus conhecidos e deixe seu like e comente abaixo sua opinião.